Olá, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa para poder acompanhar hoje a audiência pública promovida pelo deputado federal do PDT, Paulo Ramos. E estamos aqui com o Fabiano Batista. Fabiano, primeiro quero agradecer a sua participação aqui no programa Municípios em Ação. Muito obrigado, meu amigo Renato. Estamos aqui nessa manhã, para poder acompanharmos com relação à questão dessa audiência pública, que será muito importante para a sociedade, que ela acompanhe a nível dos seus direitos, seu futuro, né? Que nós vamos participar aqui com o nosso deputado federal, Paulo Ramos, que estará trazendo nessa manhã, né, essa audiência para que nós possamos acompanhar bem de perto e trazer toda a nossa opinião e que a gente fique bem esclarecido com relação que é muito importante para a nossa sociedade, é muito importante para o nosso Brasil. Tá ok. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar de perto a abertura dos trabalhos. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, olá, nós estamos aqui no plenário da Assembleia Legislativa no Estado do Rio de Janeiro, o deputado federal Paulo Ramos do PDT, do qual ele vai coordenar todos os trabalhos falando sobre a Previdência. Deputado, primeiro quero agradecer a sua participação no programa Municípios em Ação. Municípios em Ação, a nossa TV da Baixada que precisa se expandir e já conta com o meu apoio, Renato Muniz. Agora, deputado, essa atividade hoje de esclarecimento, que é um tabu para o povo brasileiro que ainda não tem noção do que significa essa reforma da Previdência. Qual é o objetivo desse plenário e essa apresentação? Primeiro é uma resistência, porque a reforma da Previdência, através dos grandes meios de comunicação, está sendo vendida como o caminho para a salvação nacional. E não é verdade. É mentira, assim como a reforma trabalhista no governo Temer. Era uma grande mentira, que diziam que ia gerar empregos. Agora vem a reforma da Previdência, que vai aniquilar direitos da classe trabalhadora, a começar pelos menos favorecidos. Como é que é aumentar o tempo de contribuição? Como é que é aumentar a idade para a passagem para a aposentadoria? Quer dizer que não há outro caminho? A Previdência é deficitária? Não. Tem que olhar a Seguridade Social. A Seguridade Social, como também a Previdência está inserida, incorpora recursos. Não é a contribuição empregado-patrão. São outras fontes de custeio da Previdência. Agora, por exemplo, toda essa questão de discutir a questão da Previdência dos militares, da questão civil, isso ainda está sendo detalhado e já tem previsão? Como é que o senhor analisa isso? É preciso dizer que não é verdade que os militares como um todo estejam sendo beneficiados com a reestruturação da carreira. Não é verdade. Na medida em que sobe a escala hierárquica, vai beneficiando. Mas os aposentados praças vão ser muito prejudicados. Praças e os novos, os que estão iniciando a carreira, todos estão sendo prejudicados. Então, quem está sendo beneficiado são aqueles que estão falando pelos militares, especialmente os generais que estão ocupando ministérios e que vão ganhar. Mas eles não falam pela tropa. Existe uma revolta muito grande, que dizem para a opinião pública que os militares estão sendo beneficiados como se fosse um todo. Não. Há divisões internas. Há aqueles que estão sendo prejudicados e há aqueles que não estão sendo beneficiados. Agora, por exemplo, as comissões no Congresso, tem uma data prevista ainda para poder destrinchar todas essas informações? Nós vamos agora iniciar a partir de amanhã, de terça-feira, agora, dia 7, o trabalho na comissão especial, que tem 40 sessões para concluir os seus trabalhos. Eu integro a comissão especial. Na verdade, esse ato de hoje é um ato de protesto contra a reforma da Previdência, contra as privatizações e agora vamos incorporar contra o corte de verba para as universidades. Afinal de contas, o que é que pretende o governo? Aniquilar o pouco que ainda existe no Brasil de pesquisa? Pesquisa científica, pesquisa tecnológica, a inovação? Porque são as universidades públicas
que fazem as pesquisas. Ele quer aniquilar as universidades públicas, quer entregar o petróleo na camada do pré-sal, quer privatizar a Eletrobras, quer privatizar a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, quer privatizar os Correios e Telégrafos e quer aniquilar a possibilidade de organização da classe trabalhadora com a questão do desconto em folha. Então, ele está agindo contra os interesses do país, que está agindo contra os interesses do povo brasileiro. Tem uma minoria que apoia. De onde vem o senhor Paulo Guedes? Quem é que indicou o senhor Paulo Guedes? O senhor Paulo Guedes é do Grupo de Chicago. Todos sabem que ele está à disposição dos interesses dos Estados Unidos. E o presidente da República, oriundo do Exército Brasileiro, com vários ministros militares, não tem um mínimo de sentimento nacionalista, é um entreguista. Aonde nós vamos parar? Aniquila os direitos sociais, aniquila direitos da classe trabalhadora e quer entregar os recursos, quer entregar aquilo que ainda resta para afirmar a nossa soberania ao capital estrangeiro. Agora a mesma base do governo aprovou 100% do capital estrangeiro na aviação comercial civil. A navegação de cabotagem já está nas mãos de multinacionais. Afinal de contas, é um apelo à consciência dos integrantes das Forças Armadas também. Afinal de contas, o que é que as Forças Armadas pretendem proteger no Brasil? Como se estivesse tomando conta de uma casa em que as pessoas estão autorizadas a entrar e levar a televisão, levar a geladeira, levar tudo. Perdeu autonomia, né? Perde. Afinal de contas, qual o papel das nossas Forças Armadas também, nesse caso específico? O papel é simplesmente tomar conta de uma casa que está sendo arrombada com a autorização de quem ganhou a eleição? Afinal de contas, é muito difícil. Então, eu convivi com militares das Forças Armadas, mesmo tendo divergências, mas que eram nacionalistas, que defendiam o monopólio estatal do petróleo, que defendiam as empresas estatais, os setores estratégicos nas mãos do Estado. Como é que fica isso? É uma situação muito difícil, mas que, de qualquer maneira, progressivamente, o povo brasileiro vai tomando consciência do que significa esse governo, de aprofundamento do modelo liberal, de aprofundamento de um modelo que entrega, especialmente aos bancos, que a dívida pública está aí, pagar mais de 340 bilhões de juros em um ano e ainda se endividar mais. Que economia é essa que ele quer fazer? Em cima dos trabalhadores. Acabar com o Sistema S? Deputado, nós vamos acompanhar o desdobramento dessa audiência pública e colocamos aqui à sua disposição para essas informações. Então, para dizer o seguinte, hoje é um ato de resistência e de denúncia. E vamos ver se no Congresso Nacional é a pressão popular. O que vai determinar o posicionamento dos parlamentares é a pressão da sociedade. E a sociedade vai sendo esclarecida progressivamente e tem que se manifestar. O ato hoje aqui é um ato que pretende contribuir para o esclarecimento e, simultaneamente, para mobilizar a pressão sobre os parlamentares no Congresso Nacional. O povo não pode ser traído dessa maneira. Tá ok, esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o deputado Paulo Ramos. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar a audiência pública. Voltamos já já. Bom dia a todos. Nós vamos dar início à nossa audiência pública e registro que, como integrante da Comissão de Trabalho e Serviço Público da Câmara dos Deputados e integrando também a Comissão Especial, que inicialmente vai apreciar a mensagem de reforma da Previdência, tomei a iniciativa de programar esse encontro aqui no plenário da Assembleia Legislativa, entendendo ser o Poder Legislativo a casa plural, porque aqui todas as correntes ideológicas, partidárias estão representadas. Quero também agradecer a presença de todos e dizer que também estou matando a saudade aqui do Legislativo Estadual
porque fiquei aqui durante 20 anos e ainda não cortei o cordão umbilical. Então quero deixar um abraço a todas as assessorias parlamentares, a todos os servidores da segurança do café, aqui a nossa taquigrafia, aqui o nosso cerimonial, que sempre sua muito a camisa na organização desses encontros, nosso TV Alerj, que está transmitindo ao vivo o nosso encontro, e registrar sem qualquer preocupação que o nosso objetivo é contribuir para a resistência. Estamos partindo do entendimento de que a reforma da Previdência é mais um crime que tentam perpetrar contra os interesses gerais da classe trabalhadora. Obviamente, quando falo classe trabalhadora, incluo também todos os servidores públicos, federais, estaduais e municipais. A reforma da Previdência dá continuidade a um modelo que tragicamente vem sendo vitorioso no nosso país, que é o modelo do Estado mínimo, a transferência de responsabilidades públicas para a iniciativa privada. E isto vem acontecendo nos últimos anos uma velocidade muito grande. Lamentavelmente, já nesse início de 2019, nós temos um presidente da República eleito pelo voto popular, que compôs o seu ministério, o principal ministério, com o plenipotenciário ministro da Economia, Paulo Guedes. Um ministro que tem uma trajetória de vida conhecida, identificada. É um homem do capital financeiro internacional. É um homem que representa interesses outros, que não os interesses do povo brasileiro ou de outros povos igualmente explorados. Embora não seja o tema, quero mandar um abraço à resistência, ao povo venezuelano por sua resistência. A Venezuela enfrenta o que enfrenta e é preciso dizer isso. A Venezuela enfrenta o que enfrenta porque tem as maiores reservas de petróleo já descobertas no mundo. O único país que tem possibilidades de superar a Venezuela em reservas de petróleo é o Brasil, com o petróleo descoberto na camada do pré-sal. É o único. E exatamente nesse momento é que temos um governo que se alinha aos interesses dos Estados Unidos da América do Norte e sacrifica ainda mais a nossa soberania. Então o nosso ato de hoje, além de ser um ato de resistência à reforma da Previdência, também incorpora a defesa da soberania nacional contra as privatizações, contra a entrega do petróleo da camada do pré-sal, contra a entrega ou desmonte da Petrobras. Querem agora vender as refinarias, sob o argumento de que o combustível está caro no Brasil porque a Petrobras controla o refino, ou um percentual majoritário do refino. Eles querem chegar aqui e adquirir, com o financiamento do BNDES, refinarias prontas. Se eles querem a competição, se eles querem contribuir com investimentos para reduzir o preço do petróleo, tem que aumentar a oferta. Então teriam que construir novas refinarias e não comprar já prontas as refinarias da Petrobras, como já compraram tudo que estava pronto. O desmonte do Estado brasileiro já vem de algum tempo. A velocidade foi reduzida durante um período, mas o desmonte continuou. Mas agora o aprofundamento é muito grande. Então esse ato também é contra a privatização dos Correios e Telégrafos, contra
a privatização da Eletrobras, contra a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES, que já há sinalização. Então, também é um ato de resistência. E como o tema surgiu nesses últimos dias, também estamos nos manifestando contra e denunciando esse corte de 30%, ou um percentual muito maior, nas nossas universidades públicas, que são os instrumentos disponíveis, não só na qualificação. As nossas universidades, quando disputam com as demais universidades, nos exames que são feitos, são elas que ocupam os primeiros lugares. E, ao mesmo tempo, a questão da pesquisa científica, tecnológica, a inovação. Se são nossas universidades que fazem essas pesquisas, como é que vai cortar 30%? Quer dizer, o objetivo consiste em aniquilar também a nossa educação pública superior, que é de boa qualidade, e ainda contribui na questão das pesquisas. Então estamos incorporando também esse tema. Não é possível que em pouco mais de 100 dias de governo, o governo já esteja demonstrando quais são os seus propósitos, que é aniquilar de vez o Estado brasileiro, entregar para a iniciativa privada multinacional, a capital estrangeiro. Então, nós estamos aqui dizendo não a muita coisa, o Renan me bota aqui, não a MP 873. E ainda a questão do desconto em folha das contribuições sindicais e associativas. Quer dizer, que o governo também quer aniquilar essa possibilidade. O setor do capital completamente organizado, no campo do trabalho, promove a maior divisão e aniquila o fim do imposto sindical, que era uma contribuição expressiva e organizada. Agora é o boleto para ir lá no banco fazer a contribuição. Quer dizer, as coisas estão muito evidentes, não há nenhuma dúvida. E eu quero registrar, lamentavelmente, o entreguismo, o mais de lavado, num governo que incorpora em cargos vários de ministérios representantes das nossas forças armadas. Afinal de contas, qual é o patrimônio que as nossas forças armadas vão proteger? É dizer assim, vocês vão tomar conta de uma casa em que há várias figuras que estão autorizadas a nela entrar e assaltar tudo que tem ali dentro. Então qual é o significado? Qual é a razão da existência num país que não tem soberania e está entregando todo o seu patrimônio? Então, é uma situação dura que nós precisamos denunciar, porque nós convivemos e ainda convivemos hoje com muitos militares nacionalistas. E para encerrar a minha intervenção, eu preciso dizer isto para alertar. Não é verdade que a reforma da Previdência, com a reestruturação das carreiras nas Forças Armadas, esteja beneficiando todos os militares. Estão beneficiando os do alto escalão, mas aqueles que estão no escalão intermediário ou são praças estão sendo prejudicados. Quando há a denúncia de que a reforma beneficia os militares, não é verdade. Beneficia alguns militares, beneficia na medida que sobe na escala hierárquica. E os ministros militares que estão falando pelas Forças Armadas, todos são oficiais generais já reformados. Eles vão ser beneficiados, mas a tropa não vai ser beneficiada. É para prestar esse esclarecimento, porque alguns incautos, quando se manifestam, falam que os militares das Forças Armadas estão sendo beneficiados. Não todos. Tem que se fazer a diferença. Assim como quando nós falamos, a ditadura militar. Não. Muitos militares foram sacrificados durante a ditadura e nós convivemos com eles. Ao contrário, se houve setor onde a mão pesada da repressão recaiu, nos quadros dos militares. Doutor João Zamarcelo, que eu já estou me convidando aqui para a mesa, nossos juízes para a democracia, fala: ditadura civil
militar e empresarial, para dar o contexto mais amplo, para que não recaia exclusivamente sobre os militares, genericamente, o golpe de 64 e a ditadura que perdurou por mais de 20 anos. Mas no seio das Forças Armadas, nós temos militares nacionalistas, e não podemos também generalizar. De qualquer maneira, então o nosso ato hoje, reforma da Previdência, contra as privatizações e contra o corte de verbas das nossas universidades. Chamar o doutor Alexandre de Peyrard, ex-ministro da Justiça do nosso país, no governo Itamar Franco. Cadê o doutor Alexandre de Peyrard? Vai vir aqui para a mesa. Doutor João Damasceno, já convidei. Chamar Inês Barcelos, Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio de Janeiro. Dizer que os auditores fiscais, com suas representações, têm dado uma contribuição muito expressiva para o esclarecimento do que significa essa reforma da Previdência. Lá no Congresso Nacional, não tem sido poucas as iniciativas, contando com a presença das representações dos auditores fiscais. Os números que eles apresentam são os mais contundentes, representam assim denúncias as mais concretas sobre a perversidade dessa reforma da Previdência e da mentira de que acaba com privilégios, que alcança os privilegiados. Isto não é verdade, não é verdade. Então, agradecer a Inês, chamar também, eu fiz questão, de colocar mulheres também na mesa, porque hoje em dia a gente tem que ter essa preocupação de compor. Aqui que eu quero que todos se considerem na mesa, é muito difícil, com uma presença tão expressiva de representações as mais diversas, organizar uma mesa. Então, chamar Sara da Conceição. A Sara preside, é presidente da Juventude Socialista do PDT. E por que eu estou chamando a Sara diante de tantas representações? Estou chamando a Sara por eu ser também do PDT. Também é uma forma de homenagear a nossa grande Clara Nunes. Clara Nunes não foi só uma grande cantora, uma grande sambista, uma grande figura nacional que trouxe para o mundo artístico e cultural vários outros representantes do nosso samba. Poderia citar vários nomes, não vou citar aqui para não esquecer nenhum. Mas a Clara Nunes era uma militante. A Bete Carvalho, aliás, é Bete Carvalho, eu troquei aqui, porque deixa eu dizer uma coisa, eu fui traído pela minha sensibilidade em relação ao Umbanda e o Candomblé. Porque o Umbanda e o Candomblé, não é isso? As religiões dos nossos afrodescendentes vêm sendo muito perseguidas. A intolerância religiosa no nosso país é muito grande e está crescendo nesses tempos. É algo também que merece a nossa denúncia. E a nossa Clara Nunes foi uma grande... A nossa Clara Nunes foi a grande representante no samba, na música da Umbanda e do Candomblé. Mas a Bete Carvalho, que foi sepultada no dia 1º de maio, talvez um outro simbolismo, mas a Bete Carvalho, militante, que como outros militantes do mundo artístico e cultural, como outros militantes como Abdias Nascimento e Caó, não receberam determinado prestígio de setores organizados da sociedade, porque eram do PDT, porque eram brisolistas. Bete Carvalho era brisolista. Aliás, Bete Carvalho esteve aqui quando entregamos a medalha Tiradentes ao comandante Hugo Chaves, uma solenidade talvez a mais expressiva já acontecido. E quando entreguei o título a Bete Carvalho, benemérito do Rio de Janeiro, Brizola fez questão também de estar aqui presente. Então, eu quando chamo a nossa presidente da Juventude Socialista, a Sara, do PDT, é uma forma também de prestigiar, não é isso? A nossa Bete Carvalho. Agora eu não vou trocar o nome, acreditando, que a presença da Bete Carvalho
Diz assim, Bete Carvalho presente, a gente tem esse ato. Chamar também Lígia Sampaio, Federação dos Contabilistas. Agradecer também que os contabilistas conhecem os números, né? Chamar a Vera, Sindicato dos Bancários. Vera, cadê a Vera? Vera vai me chamar? Vem cá, Vera. Sindicato dos Bancários, representando essa resistência também à privatização dos bancos. E como eu tenho que fazer isso, vocês vão compreender. Porque diz assim, em tempo de guerra, mentira que nem terra. Tem esse ditado. E nós estamos vendo a mentira correr solta. E há uma perversidade em relação aos servidores públicos de modo geral, mas há uma perversidade maior no país inteiro, policiais militares, como se fossem beneficiários, como se estivessem entre os privilegiados, o que não é verdade. Então quero convidar aqui para a mesa o Coronel PM, o Coronel Pereira, que é um companheiro da corporação, como eu sou oriundo da Polícia Militar, pode dar a impressão de que é um corporativismo, mas não é. É porque é para simbolizar algo que precisa ser desmistificado. Mas eu quero por último, agradecer a presença da deputada Marta Rocha. Está aqui. Eu deixei aqui reservado uma cadeira para a deputada Marta Rocha, mas ela tem outros compromissos. Não é fácil exercer esse mandato ainda mais nesse momento que são muitas as reuniões. Hoje mesmo nós temos outras reuniões tratando da questão da aposentadoria. Mas a deputada Marta Rocha, que está aqui presente, vai ser a primeira oradora. Eu vou convidá-la para inaugurar as manifestações e, enquanto isso, cadê o pessoal que está presente? E representando a mesa da representativa, chamar a Maria José Latugê para a mesa, que são os aposentados, são os sofredores, né? Os idosos. E a Maria José Latugê, que é uma jovem, permanentemente jovem, eu estou chamando também para compor aqui a mesa e passo a palavra à nossa companheiríssima, lutadora, deputada, não vou fazer nenhuma propaganda não, deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente dessa sessão, o deputado Paulo Ramos, e em nome dele cumprimentar todos aqueles que vão estar aqui discutindo esse tema. Quero fazer um cumprimento especial aos meus companheiros do PDT e quero fazê-lo no nome da Sara e da Maria José, duas mulheres muito importantes para o PDT e nas lutas trabalhistas. Eu quero te dizer, Paulo, em primeiro lugar, que você faz muita falta nessa casa. Você não tem ideia da falta que você faz nesse plenário. Ao longo da sua trajetória nessa casa, esse plenário pôde ouvir e receber sempre uma atitude de um deputado que não se calava, de um deputado que lutava contra as injustiças e que conhecia como ninguém o regimento interno, portanto, antes de tudo, era um guardião do direito nesta casa. Mas o que consola essa saudade é saber que você está lá na Câmara dos Deputados. E que lá na Câmara dos Deputados, você que foi um deputado que cuidou da Constituição, na verdade lá na Câmara dos Deputados você está não só defendendo o Estado do Rio de Janeiro, mas sobretudo o povo brasileiro. E quando você traz esse tema para debate na Alerj, é fundamental, porque esse tema, embora não vá fazer
fazer parte da pauta dos deputados estaduais é um tema que interessa sobremaneira a todas e todos. E eu fiquei hoje vindo para cá, Paulo, e aí li uma matéria falando do aumento do desemprego no primeiro trimestre de 2019. Hoje nós já somos mais de 13 milhões de brasileiros e brasileiras em busca do seu direito primário, que é de ter um trabalho digno. E aí, Paulo, eu me lembrei da reforma trabalhista. E me lembrei que quando se discutiu a reforma trabalhista, o engodo que foi a reforma trabalhista, também se discutiu dizendo que após a reforma trabalhista, o desemprego não existiria mais e começaria uma curva descendente. E a mesma mentira que foi contada lá é a mesma mentira que está sendo contada agora no momento da reforma da Previdência. E o que nos deixa perplexo é que o presidente da República, quando exercia o cargo de deputado federal, ele votou contra tudo que se pregava na então possibilidade de uma reforma da Previdência. Uma pessoa que se diz não comprometido com a ética, eu não posso crer que ele tenha decidido de forma diferente, porque naquele momento ele já se via como um potencial candidato ao cargo da presidência da República. E eu não posso crer que uma pessoa que diz ter tanta firmeza nas suas decisões deixe o desejo do seu governo ao critério do ministro da Economia. Por isso, mais do que nunca, Paulo, esse debate, eu não tenho dúvida, né? Já tive a oportunidade de estar lá com o doutor Damasceno, nosso querido juiz, de ouvir o Sindicato dos Auditores, na figura da Inês, de ouvir aí o Sindicato dos Contabilistas, e eu não tenho dúvidas que esse debate, como gostam de dizer as mulheres, será fértil e que daqui sairá a resistência e que ainda há tempo de dizer não à reforma da Previdência. Obrigada e parabéns pela sua iniciativa. Eu vou anunciar rapidamente algumas presenças para demonstrar a representatividade do nosso encontro. Luiz Edmundo, presidente do Sindicato dos Propagandistas. Ari Girota, diretor de base do SEDAI, uma luta grande contra a privatização da SEDAI. Marlúcia Almeida, Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho. Aliás, outro crime foi o fim do Ministério do Trabalho. Quer dizer, chega a ser algo assustador, demonstrando claramente que o governo é o governo dos patrões, que acabar com o Ministério do Trabalho é algo... Eliane Barros, diretora adjunta do Sindicato dos Auditores Fiscais. Nosso Ponce Luciano, Federação Nacional dos Trabalhadores Aquaviários e Afins. Sempre que eu falo e vejo o Ponce, eu me lembro, doutor João Damasceno, de um crime horroroso praticado contra a soberania nacional, que foi a extinção do Lloyd. Nem privatizado foi. O Lloyd foi extinto quando já tinha 104 anos. O Lloyd era a bandeira nacional nos portos do mundo, assim como a nossa Varig, que não era uma empresa estatal, mas igualmente golpeada pela bandeira nacional nos aeroportos do mundo. São os crimes de lesa pátria que vão ficando para trás, mas não na nossa memória. Obrigado, Cônsul. Sindicatos de Niterói. Sérgio Luiz Araújo, Sindicato de Niterói. Ana Luísa, também auditora fiscal do trabalho, Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho. Mário Soares, Sindicato dos Empregados de Edifício. Eu estive ontem na sede dos trabalhadores de edifício
os porteiros de edifício lá em Mauá, e uma festa, talvez a categoria que hoje mais mobiliza, são os porteiros de edifício. E eu tenho convivido com a categoria durante esses períodos, esses últimos anos. E é uma categoria que mobiliza. E eu estive analisando o porquê. Porque são quase todos nordestinos e nortistas, que têm a necessidade da agregação. Ali era a saudade da terra natal. Eles têm encontros permanentes. Em cada área da cidade, eles têm um local de encontro onde eles se reúnem. Eles se reúnem na Lagoa, se reúnem na Barra, se reúnem no Regueiro, com as respectivas famílias. E eu ontem, conversando com alguns porteiros de edifício, a direção do sindicato, eu disse, existe uma perversidade adicional nessa reforma da Previdência que alcança os porteiros de edifício. Os porteiros de edifício, eles vêm para o Rio de Janeiro, trabalham e ficam aguardando a aposentadoria para o retorno à terra natal. Até isso, essa reforma da Previdência está adiando, quando aumenta criminosamente a idade para a aposentadoria e o tempo de contribuição. É algo que não é percebido por muitos, mas os porteiros de edifícios que se reúnem, se mobilizam, estão conscientes, têm são alcançados também dessa maneira, pela reforma da Previdência. Cristiano Vieira, Sindicato dos Empregados do Turismo. Gilberto Custódio, agente de saúde, dirigente sindical Sindesprev. Está aqui também Clara, Kaiser, Mariá, vários representantes da nossa saúde. José Antônio, diretor do Sindicato dos Bancários. Ronald Carvalhosa, Pedro Carvalhosa, grande líder sindical também, bancário aqui, nossa luta aí, é isso, a defesa dos banergianos, né? Que tem que continuar. André Dias, Sindicato dos Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos. Cadê o André? O André estava aqui, olha lá. Antônio Virgínio Fernandes, Sintoperges, Sindicato de Trabalhadores, Entidades Públicas, agradecer também. Paula Renata, Sindicato Propagandistas. A Clara, já falei da Clara também, representante da saúde. Mariá, também falei. Jéssica, Federação dos Contabilistas. Eduardo Oliveira, vice-presidente de Juventude do PDT, presente. Nosso Miguel, presidente do PDT de Niterói. Grande Miguel. Tuninho Albuquerque. Tuninho é diretor e vice-presidente do PDT RJ, Fundação Leonel Brizola. O Tuninho aqui tem uma vinculação muito grande com o Ministério do Trabalho, porque foi aqui o nosso superintendente regional do trabalho, tenho certeza absoluta, um relacionamento muito importante com os servidores do Ministério do Trabalho, especialmente os auditores fiscais. Os auditores fiscais, sob certo aspecto, tem que registrar isso, foram contemplados em algo que era uma reivindicação, não que fosse demérito para ex-superintendentes, reivindicavam sempre que o cargo fosse ocupado por um representante da própria categoria. E foram contemplados com isso e logo depois são apunhalados com a extinção do Ministério do Trabalho. Chega a ser algo assim mais assustador e preocupante. Eu vou passar a palavra agora para o doutor João Damasceno. Juízes para a democracia. E é preciso, doutor João Damasceno, não como se fosse elogio, pouco presente, mas é um reconhecimento. Porque quando nós ouvimos, em muitos momentos, alguém falar a pior ditadura é a ditadura do judiciário, isto é proclamado. Estamos vivendo uma crise muito grande, um debate sobre o papel do Poder Judiciário a partir do Supremo Tribunal Federal. E é um debate que precisa também ser aprofundado, porque o Estado Democrático de Direito está sob ameaça, e nós não podemos de forma alguma, por vezes, caminhar, nós não podemos ser induzidos
por aquilo que interessa aos nossos adversários. Nós temos que assumir, refletir e compreender a complexidade do momento e não caminhar no sentido de fazer coro a algo que atenta contra o Estado Democrático de Direito. E quando nós temos juízes como o doutor João Damasceno, nós não acreditamos na ditadura do judiciário. Nós acreditamos num judiciário independente, num judiciário que cumpra com o seu papel, mas que seja também um sustentáculo do Estado Democrático de Direito. Doutor João Damasceno, por favor. Deputado Paulo Ramos, companheiros aqui da mesa, os pais de saúde da pessoa, da Zezé, da Fundação Darcy Ribeiro. Toda vez que eu encontro com a Zezé, seja lá na Fundação ou em outro lugar, eu lembro da falta que nos faz Darcy Ribeiro, mas continua presente, assim como Paulo Freire e Anísio Teixeira. Saúde a todos. Deputado Paulo Ramos, eu estou hoje aqui em razão da disciplina que se exige de um trabalhador. Eu tinha confirmado a presença, neste fim de semana peguei um resfriado, eu tive que arrastar o meu corpo para chegar até aqui, porque os trabalhadores não têm essa autonomia de poderem faltar aos seus compromissos. E eu vim com essa disciplina que se exige do mundo do trabalho, diversamente do que se acontece no mundo do capital, onde não há disciplina alguma, ao contrário, o que se exige é apenas, o que se faz é apenas a pilhagem. Eu, quando recebi o convite, que o senhor me remeteu, essa sessão proposta pelo deputado Paulo Ramos deverá durar alguns dias. Quero falar de privatização, da medida provisória 873 e da reforma da Previdência. Só a emenda da reforma da Previdência é isso aqui, impresso no tamanho que está no site do Congresso Nacional. Isso não é uma reforma, isso é um desmonte. Isso é um desmonte de algo que foi constituído para nos dar uma referência de ordem cotidiana e reduzir as incertezas do futuro, que é a Previdência Social. Eu fiz um pequeno apanhado sobre a história da Previdência Social no Brasil e serei muito breve relatando o momento em que a questão me chamou a atenção. Já fui juiz previdenciário, me ocupo dessa questão, de vez em quando tenho que julgar questões relativas ao direito previdenciário, mas esta questão, o problema da Previdência, me foi chamada a atenção em 1981, num debate entre dois ministros da ditadura, Delfim Neto e o Jair Soares. E naquela época, em 1981, eu já era contribuinte, eu já era um trabalhador inscrito na Previdência Social, e não foi em razão da minha inscrição, que me chamou a atenção, mas foi um debate entre os dois ministros. O ministro Delfim Neto, a serviço da banca, queria passar as contribuições da Previdência Social para o Tesouro e deixar as dívidas, os benefícios, os direitos a serem pagos da Previdência mediante repasse. O ministro Jair Soares, que foi levantar essa semana, é bem idoso, mas ainda vive no Rio Grande do Sul, bradou contra o outro ministro e disse que não havia crise alguma da Previdência, que ao contrário, ele, ministro da Previdência, tinha feito um levantamento e descobriram que a Previdência era superavitária. E o que ia acontecer é que ao longo da sua história, o Tesouro fizera saques da Previdência Social e fez uma relação dos investimentos, das construções, do que foi feito com o dinheiro retirado da Previdência. E dizia o ministro Jair Soares que Brasília foi construída com o dinheiro da Previdência. A Companhia Siderúrgica Nacional usou o dinheiro da Previdência.
A ponte Rio-Niterói usou dinheiro da Previdência. O BNDE, né, depois virou BNDES, em 1952 sacaram dinheiro da Previdência. Né? E o ministro não fala isso. Mas até Getúlio Vargas sacou dinheiro da Previdência para atender obrigações dos IAPs, repôs. Né? Essa justiça precisa ser feita também. Mas a Previdência sempre foi um cofre onde se buscou recursos para suprir as políticas governamentais. Em 1962, durante o governo de Tancredo Neves, 2 bilhões de cruzeiros na época foram sacados da Previdência e não repostos. A Transamazônica e, por último, Itaipu. Então, a Previdência Social no Brasil, ela sempre custeou as despesas do Estado, as despesas de investimento, os investimentos do Estado. A Previdência o que hoje está se fazendo no Brasil é desmontar um Estado que foi organizado com a Revolução de 30, que foi organizado, né, durante o governo Vargas. Embora a Previdência Social no Brasil exista desde 1923, com a Lei Eloy Chaves, né, com a Constituição das Casas de Pensão, a partir desse período, né, 1923 até mais ou menos 1958, a Previdência só arrecadou. Ela prestava muito poucos benefícios, ela só recebia dinheiro. Recebia tanto que foi a Previdência que instituiu no Brasil as cartas imobiliárias. Né? Já tive a oportunidade de conversar isso, até escrevi um artigo de gestão certa feita do deputado Paulo Ramos sobre, né, os conjuntos imobiliários, os conjuntos, né, residenciais que eram construídos pelos institutos de assistência. Então, o dinheiro era suficiente para pagar os chamados benefícios. Eu tenho uma certa implicância nessa palavra, porque ela subtrai a ideia de que aquele que recebe, está recebendo é direito, e direito é aquilo que a gente pode exigir. Direito é o poder de exigir, mas a lei continua tratando com benefício, ainda numa referência à assistência, né, em contraposição ao que é direito e ao que é exigível. Então, a Previdência, ela acumulou, né, teve subtração dos recursos, e quando começa a pagar, aí diz que a Previdência tem déficit. O que nós temos, né, na questão da Previdência Social, da Seguridade Social, vai além disso que chama os benefícios. Né? A Seguridade Social é previdência, é assistência, né? E assistência não é assistencialismo, nós temos que fazer essa distinção, e é a saúde. Mas desde muito, né, o que se tem buscado é fazer superávit primário, né, mediante subtração de recursos da Previdência. Quando, né, em outros tempos, se tirava dinheiro da Previdência para o chamado investimentos. Né, essas despesas chamadas investimentos, grandes obras, grandes empreendimentos. E o modelo que nós temos hoje é muito mais perverso, né, do que aquele modelo, né, que era proposto em 1981, através do Decreto-Lei de 1910, né, que me chamou a atenção da briga entre 2 ministros da ditadura. O que se tem hoje é um avanço do capital sobre o Estado, sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a nação brasileira, sobre o próprio futuro do Brasil. O modelo que o ministro Paulo Guedes propõe é o modelo que Pinochet implantou no Chile em 1982, com a criação de 22 institutos, mudando o regime da solidariedade para o regime da captação. E quando chegou na hora dos institutos pagarem, né, o que deveriam pagar, apenas 2 institutos existiam. 20 tinham falido, tinham desaparecido, não tinham sustentado. E estes 2 restantes não têm os recursos necessários para arcar com as suas obrigações. O que não se faz no presente momento, e nunca se fez, é cobrar, né, os devedores da Previdência. E aqueles que arrecadam os recursos dos trabalhadores, descontam em folha e põem nos seus bolsos esses recursos, põem no caixa das suas empresas, estão cometendo crime de apropriação indébita. Eu não vou nem me referir, né, à parcela do empregador que ele não paga. Eu me refiro à parcela que é subtraída do contra-cheque do trabalhador e que não é entregue a quem deveria entregar
que é o órgão de previdência. E, portanto, está subtraindo, está invertendo o título da posse desse dinheiro. Ao invés de mero depositário, devendo recolhê-lo, está ficando com esse dinheiro. E isso é crime. Mas essas pessoas, essas empresas, JBS, Globo, Santander, Bradesco, essas empresas não têm sido incomodadas, não se tem buscado resolver o problema da Previdência, repondo a Previdência do Tesouro Tirou, exigindo que aqueles que não pagam a Previdência entreguem a Previdência que deveriam entregar, sejam compelidos a entregar. Das empresas que eu citei, JBS, Santander e Globo, só essas três devem 700 bilhões à Previdência. A Previdência, como nós conhecemos hoje, ela é uma junção dos institutos, dos vários institutos de trabalhadores. E ela teve ao longo da sua história várias fases. Primeiro o instituto de cada trabalhador, depois a reunião de todos os institutos e a subtração desse dinheiro no governo de Juscelino Kubitschek. E aí, deputado Paulo Ramos, eu tenho muita dúvida sobre esse governo de Juscelino Kubitschek. Eu acho que nós estamos vivendo hoje no Brasil alguma coisa similar ao que aconteceu naquele período de 1955 a 1960. Eu acho que não tem na história do Brasil, tirando o atual, evidentemente, exportador de abacate, o governo mais entreguista e mais contrário aos interesses dos trabalhadores do que foi o governo do Juscelino Kubitschek. Eu ainda vou estudar isso melhor, mas o que eu já tenho pontuado disso é de horrorizar. Um governo antinacionalista, um governo que abriu as portas para o capital internacional e possibilitou que nós chegássemos ao estágio em que estamos na sociedade brasileira. O que é interessante quando se fala de Previdência é que não tem nos órgãos de Previdência, isso foi extinto durante o governo de José Sarney, setores de cálculos atuariais, matemáticos, estatísticos e demográficos. Não existem, os órgãos foram extintos. Ao invés de terem sido supridos, estes órgãos atuariais, de cálculos atuariais, matemáticos, estatísticos, demográficos da Previdência Social foram extintos do governo Sarney e não foram repostos. A Previdência, a ideia de que ela é deficitária é uma falácia. Mas ainda que fosse deficitária, a Previdência não deve ser superavitária. Mas não pode faltar, não se pode falar em falta de recursos. E nós não podemos transigir. Eu costumo morder a língua e continuo com a língua ferida e não ferina, mas a gente não pode transigir. E nós chegamos ao estágio que estamos, porque alguns de nossos companheiros também transigiram, permitindo que essas questões não fossem colocadas. Nos encontros trabalhadores do Brasil, desde 1981, a questão da reforma da Previdência sempre foi colocada como oposição. Em agosto de 1981, em outubro de 1981, em junho de 1982, em abril de 91, 81, 82 é o governo Figueiredo, 91 governo Collor, 92, fevereiro ainda governo Collor, no final de 92 já no governo Itamar, em 95 no governo Fernando Henrique, em 97 ainda no governo Fernando Henrique, em agosto de 97 no governo Fernando Henrique de novo. Em novembro, a questão da Previdência sempre foi colocada como uma questão dos trabalhadores buscaram se organizar e se opor às muitas reformas que se fizeram na Previdência de 88 para cá. E esta é a quinta reforma. Mas em junho de 2003, um encontro de trabalhadores, já cedendo ao poder que estava em exercício, mudou o discurso. E a proposta de que as principais resoluções desse encontro, aspas, as principais resoluções foram a defesa de uma reforma da Previdência que amplie os direitos dos trabalhadores, fecha aspas. Então, em 2003, mesmo os setores organizados dos trabalhadores aceitaram fazer concessão. E nós tivemos a reforma de 2003 e a manutenção do discurso, da legitimação, de que a Previdência é deficitária e de que ela precisa ser reformada.
Quando nós estudarmos a história da Previdência, nós vamos ver que ela nunca precisou ser reformada. Essa Previdência de 1923 a 1958, ela foi amplamente superavitária. E está documentado isso. Várias das mansões em Brasília, com suas piscinas, com suas quadras, foram construídas com dinheiro alocado, especificamente retirado e alocado para essas construções, especificamente, né, do Instituto de Previdência. E naquele momento, quando, né, se juntaram os institutos, né, criou-se o SIMPAS, né, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. A criação do SIMPAS foi precisamente para agregar os valores, agregar o dinheiro que tinha em caixa e poder distribuir para essas construções. Então nós não podemos transigir. A exemplo do que, né, os setores organizados dos trabalhadores fizeram em 2003, né, aceitando a reforma da Previdência, sob o pretexto que ampliaria os direitos dos trabalhadores e que não ampliou, já foi retirado. Foi este tipo de postura que permite que hoje esse discurso permaneça e que continuem a dizer que a Previdência é deficitária e que ela precisa ser modificada já na quinta reforma desde 1988. Mas esta reforma proposta, ela não é uma reforma, ela é o aniquilamento completo do mundo do trabalho, dos direitos dos trabalhadores, da segurança que nós precisamos ter para o futuro. Seja na questão da supressão dos direitos trabalhistas, seja na dificultação da organização dos trabalhadores por meio dessa medida provisória 873, seja pela supressão quase completa, né, do regime de solidariedade, a redução, né, da contribuição àqueles, né, que tenham idade avançada e que não tenham renda suficiente para manter-se. E aí vem o artigo 41, proposto das nossas posições constitucionais transitórias, propondo uma miserabilidade de prestação de valor de R$400. Né? Eu apontei cada artigo deste aqui, deputado, mas eu não vou falar de todos eles, não, nem vou falar mais. Né? É um descalabro o que nós temos aqui. O que nós temos no presente momento é a desorganização do mundo do trabalho, é o retorno à República Velha, anterior a 1923, não é nem de 1923 a 1930, é o retorno da política velha, é a supressão, é o fim, né, de um sistema de seguridade que tenha a saúde na sua concepção, é o fim da redução da incerteza, de uma velhice amparada decorrente do direito da contribuição e da solidariedade, né, vinculada ao trabalho realizado. Nada nestas propostas atendem aos interesses, atende ao interesse do povo brasileiro. E para completar, né, ainda se entregam as riquezas nacionais, todas as riquezas nacionais. Né? E aí vai a Petrobras, o minério, né? E essas empresas que hoje escavam o nosso país, agora querem escavar as terras indígenas para retirar o minério, o que elas vão deixar para trás depois de saírem com o resultado, com o dinheiro decorrente da exploração desse país, serão apenas as barragens a serem estouradas a qualquer momento, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. É de aterrorizar, né, o que está sendo proposto. E por um ministro, diversamente do ministro Delfim Neto, que em 1981, né, digladiava com o ministro Jair Soares, um representando a banca e o outro representando os setores, né, mas setores ligados à produção, né, naquele modelo da ditadura empresarial militar que foi instituída no Brasil de 1964 a 1985, mas que estavam vinculados de alguma forma ao empresariado, né, ao setor produtivo. Mas nós temos um ministro da Economia que não é ligado a nenhum setor.
da sociedade brasileira. Há nenhum setor da sociedade do sistema de produção do Brasil. É um ministro cuja vida foi exclusivamente dedicada à banca privada, à especulação, né, à apropriação de dinheiros alheios, que aliás é o que o mercado financeiro faz. Né? O trabalho do mercado financeiro é tirar dinheiro dos outros. Né? Eu ouvi isso uma vez de um diretor de banco. Esse banco não existe para dar dinheiro a ninguém. O banco existe para tomar dinheiro das pessoas. E este é um ministro que ganhou a vida, que viveu tirando, enriquecendo às custas do empobrecimento alheio. E neste momento que se propõe é um empobrecimento de todos em favor de alguns poucos e da banca internacional. Nós precisamos resistir e precisamos ter em mente de que eles não passarão, eles não poderão passar e que nós temos que resistir a essa perversidade que querem fazer com o futuro do Brasil. Muito obrigado. Agradecer ao Dr. João Damasceno, e enquanto eu anuncio os nomes, a Inês me propôs uma substituição na mesa. Era o chamado Alexandre Teixeira, presidente do Sindifisco RJ, e ela vai ceder o lugar. Agradecendo, Inês. Então, Alexandre Teixeira, por favor, a vir aqui para a nossa mesa, né, Pedro Paulo? Anunciar a presença do Dr. Cid Cury, ex-presidente da SEDAI e grande defensor da SEDAI. Está na trincheira aí, nessa luta contra os esforços destinados à privatização. Não obstante qualquer eventual divergência de um ou de outro, é mandar um abraço, aproveitando a questão da SEDAI, o governador do Estado. Está resistindo à proposta de privatização da SEDAI. Então, o nosso governador Wilson Witzel está resistindo mesmo à privatização da SEDAI por argumentos ruins. Está também presente e também, uma luta muito grande contra a privatização da SEDAI, o representante da categoria, o presidente do Sintsama, Humberto Lemos. Cadê o Humberto? Humberto Lemos, agradecer a presença e dizer que há também um desmonte na SEDAI, demissões irresponsáveis, quadros técnicos importantes que mantêm não só a companhia funcionando com eficiência, mas aqueles que mantêm também a memória da história da companhia, a atual direção, no intuito de caminhar para a privatização, está demitindo os servidores mais antigos, sob a alegação de corte de despesas. Chega a ser algo assim, SEDAI extremamente lucrativa, e fica uma contradição para o próprio governo. É uma advertência, um alerta que temos que fazer ao governador Wilson Witzel. Ele não pode preservar à frente da SEDAI um presidente que tem um histórico também de alguns comprometimentos, inclusive lá em Mariana. Lá em Mariana, está lá dentre os que têm responsabilidade naquela tragédia, né? Porque a última tragédia sepultou a anterior. O número de mortos muito maior do que a Vale causou, a São Marcos causou em Mariana. Dá a impressão de que não houve a tragédia em Mariana. Então, Humberto, agradecer, Flávio Guedes também tendo outros sedaianos aqui, e eu fico aqui preocupado em citar o nome de todo mundo, mas alertar o governador. Na presidência da SEDAI está alguém que quer contribuir para a privatização. A vontade do governador está sendo testada na preservação dele à frente lá da SEDAI. André Gustavo Guimarães, Sindicato dos Estatísticos, presente também. Bartolomeu França, Central dos Sindicatos Brasileiros. Bartolomeu, vice-presidente. Marileia, a FIASERT, nosso FIASERT está quase extinto, como foi extinto o Instituto de Infectologia São Sebastião. Deixou de existir no nosso país. Já falei, Miguel.
Pedro Paulo, diretor de prerrogativas, Sindicato dos Auditores Fiscais, já falei aqui, dei um aceno no Pedro Paulo. Eduardo Oliveira, vice-presidente de Juventus, já falei. Depois eu cito os demais presentes. Vou passar a palavra agora para o nosso ex-ministro Alexandre de Pereira. Dizer que o doutor João Damasceno, eu tenho que fazer esse registro, o doutor João Damasceno foi convidado para fazer uma palestra. Então, como o tempo nosso sempre também é curto, depois da palestra do doutor João Damasceno, pedir o poder de síntese, dentro do possível. Eu, quando participo aqui das solenidades, das audiências públicas, eu não limito o tempo. Eu tenho uma preocupação muito grande em limitar o tempo. Mas pedir, são muitos, depois tem no plenário também, alguns querem fazer uma intervenção, e temos depois uma palestra importante, não é? De uma auditora fiscal que tem percorrido o país e percorrido o mundo, prestando esclarecimentos sobre a perversidade, não é isso? Do capital financeiro. Ela aqui está denunciando uma coisa grave, que é o pagamento da dívida pública, sempre crescente, a extorsão que tem significado o pagamento da dívida pública, 340, 350 bilhões no ano. Então o ministro não olha para isso. Então, Maria Lúcia Fatorelli, vamos ter um filme da Maria, ao final, passar o filme da nossa Maria Lúcia Fatorelli. Então, nosso ministro Alexandre de Pereira, por favor. Bem, eu procurarei ser bem sintético, até porque o juiz já deu uma aula a respeito do que está ocorrendo no Brasil, uma perspectiva histórica de muita propriedade. E dentro da mesma linha, eu gostaria de centrar a minha participação em dois aspectos. Um é dizer o seguinte: esta reforma da Previdência, o que ela visa é desconstitucionalizar uma garantia fundamental, garantia da seguridade social. É um direito fundamental de todos, os trabalhadores, os autônomos, os servidores, o direito à seguridade social, entre eles a Previdência, que vai assegurar uma existência digna após um período de trabalho. Mas além de desconstitucionalizar, e quando eu digo desconstitucionalizar, é porque ela retira todas essas garantias que foram inseridas, que foram alçadas ao plano constitucional lá em 1988. Ao mesmo tempo em que ela desconstitucionaliza garantias, ela constitucionaliza a não garantia a uma previdência. Ou seja, ela inverte completamente um valor fundamental que está consagrado na Carta de 88. Neste sentido, eu não há tempo para a gente adentrar nas especificidades disso, mas eu ousaria dizer que esta proposta constitucional é intrinsecamente inconstitucional. Ela não poderia sequer ter curso, porque as propostas constitucionais que atentam contra direitos e garantias fundamentais não podem sequer ter curso nos termos da Constituição. Essa é a primeira observação que eu faço, sem adentrar maiores detalhes. A segunda é o seguinte: eu acho que todas as pessoas que têm a clareza de entender aonde querem levar o país com isso,
estão incidindo num equívoco. Num equívoco. Nunca se viu investir tanto dinheiro em propaganda quanto o que está ocorrendo ao longo dos últimos meses para tentar convencer a população que, acabando a Previdência, extinguindo esta Previdência que existe, os problemas do país estão resolvidos. E o que se diz, em síntese, é o seguinte: votem a reforma e os investimentos virão. Mas que investimentos? Onde está esse dinheiro? De quem? Isso ninguém explica. É uma propaganda falsa e é uma propaganda que fica pela metade. Esta indagação, essa simples indagação, os investimentos, mas virão de onde? De quem? Isso precisa ser perguntado. E eu suscito essa questão para dizer o seguinte: o dinheiro existe, de fato ele existe. De fato ele existe. Dentro e fora do país. Mas o que estão aguardando é o criar-se uma situação que está sendo criada do ponto de vista do quadro institucional e normativo, onde os direitos sociais como um todo serão aniquilados. O que se quer é equiparar direitos sociais daquilo que se faz, que se tem no Sudeste Asiático. Eu já não vou nem falar da China, estou falando de Bangladesh. Hoje não há direito social nenhum. Na verdade, o que se quer transformar o país é numa grande força de mão de obra de biscateiro. Hoje eu preciso do senhor, hoje eu não preciso mais. Vai embora, se vire. Todos serão biscateiros, em tudo quanto é campo. Essa nova carteira de trabalho que querem inventar aí, verde e amarelo, eu ainda tenho coragem de falar de verde e amarelo. E o terceiro ponto é o seguinte: eu acho que nós estamos incidindo, quer dizer, nós, as pessoas que têm lucidez de entender, já não é nem uma questão ideológica, é a lucidez de entender os fatos que estão aí, né? São gritantes. Nós precisamos, para desmascarar esta farsa que está sendo montada, trazer à baila uma outra questão. E essa não é fácil, não. É preciso apurar, seja via CPI, seja via uma comissão especial, mas a reforma do sistema financeiro. A única coisa que se ouve falar a respeito do sistema financeiro, uma única coisa, é a necessidade de dar autonomia ao Banco Central. Só. Quando se fala, mas os juros estão distorcidos e todo mundo vê isso, então, aí a conversa logo ela acaba. É a autonomia do Banco Central. Mais autonomia do que ele já tem, porque a banca manda no Banco Central. Eles fazem o que eles querem, eles impõem os juros que querem. É fundamental que, paralelamente a esta discussão sobre esta farsa da reforma da Previdência, que vai solucionar todos os problemas do país, não vai, mas que se discuta também a reforma do sistema financeiro. Essa que é a grande reforma, sem que não haverá investimento. Nós vamos continuar alocando tudo para o setor não produtivo, que é o que está acontecendo atualmente. Aliás, eu registro o seguinte, todo mundo sabe disso, mas é sempre bom registrar. Em 1964, a primeira lei de importância foi a lei da reforma financeira, em 1964, que aí se criou o Banco Central, que está aí até hoje. Está aí até hoje, com algumas pequenas modificações. Foi o primeiro grande ponto enfrentado. Então,
se nós não colocarmos na pauta da discussão a reforma financeira, a reforma do sistema bancário, nós vamos ter que ficar só na defensiva, defendendo a Previdência. Não é isso. Vamos botar em evidência o outro lado. Terceiro, eu vou fazer apenas um registro histórico, que eu acho que eu o vivenciei, e eu acho que isso é exemplificativo do que é esse sistema financeiro e elucida as razões pelas quais eu estou enfatizando esses aspectos. É para terminar. Num determinado momento da minha vida, eu fui secretário-geral da Previdência. Um amigo meu assumiu a Previdência e me pediu que desse um apoio. E lá estava eu e fui surpreendido com uma investida violenta, mas violenta, assim, de tirar da Previdência Social a arrecadação e a fiscalização da contribuição social. Espera, isto é um absurdo. E queria isso na Fazenda. A Fazenda queria levar para a Fazenda. E eles venderam esta ideia dizendo: vocês, fiscais da Previdência, ou auditores da Previdência, vão ser auditores fiscais da Fazenda. Com várias vantagens. Ganharam o custo de funcionários do Ministério. Eu resisti até onde pude e o ministro a quem eu servia na época resistiu até onde pôde também. Mas o ponto que eu queria registrar e que elucida com muita clareza a interferência e o interesse que o campo financeiro tem na Previdência e no dinheiro, lá na Previdência, estão todos se lixando da Previdência. Eles querem o dinheiro da Previdência, o dinheiro que se arrecada, de uma forma ou de outra. É o seguinte: num dado momento, eu recebo uma comunicação me pedindo, mas era uma fatura assim enorme, uma coisa astronômica. Eu tenho esses documentos até hoje. Era para, eu era o ordenador de despesa, era autorizar um pagamento à Febraban. Mas que título, bom, enfim, para encurtar a conversa, eu entro em contato com o meu correspondente na Fazenda e ele me diz: não, Luiz, isso é o seguinte, é que o sistema bancário é que faz os pagamentos. Ele faz os pagamentos, não é? Todo mundo sabe que a gente recebe na rede bancária, eles fazem o pagamento. E por vezes às vezes ele é superavitário, mas na maior parte das vezes, segundo eles, na maior parte das vezes era deficitário a conta da receita, porque nem sempre entra a uma coincidência. Então isso era para pagar uma espécie de um governante que estava sendo devido ao sistema financeiro. Mas havia um problema, eu falei: mas me traga essas contas, porque o ordenador de despesa sou eu, quem vai assinar esse troço sou eu quero saber essas contas. Porque se há um momento onde ele é deficitário, há um outro momento que ele é superavitário, e aí tem que haver uma compensação. Essas contas nunca apareceram. Nunca apareceram. Nunca. Bem, evidentemente, pelo menos na nossa gestão, não foi assinado isso, mais tarde foi. Mas isso é um pequeno detalhe, para mostrar assim, o interesse, o grande interesse financeiro do setor bancário, desse setor bancário monopolista que temos hoje, a controlar o Brasil e a impedir a alocação produtiva dos recursos financeiros, do dinheiro, que quer hoje dar um golpe final nesse direito fundamental à Seguridade Social. A intervenção que eu queria fazer, eu acho que esses 3 pontos elucidam e complementam a exposição
o doutor Damasceno fez com muito mais propriedade, com muito mais profundidade do que eu, mas enfatizando isso, é necessário que se questione a constitucionalidade da própria emenda constitucional, dada essa inversão de valores que ela faz, e é necessário que se traga ao cerne da discussão política a reforma do sistema financeiro. É o que eu poderia contribuir num espaço de tempo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Sem dúvida. Em homenagem aos bancários, eu falo, o setor bancário é o setor banqueiro. Não setor, e para não confundir com os bancários, é o setor banqueiro. Não é, Carvalhosa? Setor banqueiro. Mas o doutor Alexandre Perrar me fez lembrar de uma pessoa que eu quero mandar um abraço. É o grande Hélio Fernandes. Hélio Fernandes falava que no grande cassino, Bolsa de Valores, é o mercado. O mercado vai reagir. O mercado é uma figura disso aí. É que não tem pessoa física nominal. É uma pessoa jurídica abstrata e que é utilizada para todos os discursos. É o mercado. E os fundamentos da economia são uma verdadeira alavanca. Nós temos os juros, nós temos o câmbio, nós temos a inflação. Não é que um presidente da República que intervém na propaganda do Banco do Brasil quer dar autonomia ao Banco Central. É uma contradição, porque ele deveria ter a compreensão de que um Banco Central autônomo vai significar a verdadeira orgia. Ele vai consagrar a orgia. E o nosso querido Hélio Fernandes, quando tratava da Bolsa de Valores, é o grande cassino. Quem é que ganha? Quem é que perde? A Bolsa subiu, a Bolsa desceu, o dólar flutuante, a exportação e importação, isso é uma arapuca. E quando um país não tem soberania, não tem como impor aquilo que é o interesse geral da nação, a situação fica muito mais complicada. Mas sobre a propaganda, doutor Alexandre, a situação é tão vergonhosa que eles são capazes de fazer o seguinte: reunir os flamenguistas, eles dizem, se não houver a reforma da Previdência, o Flamengo não será campeão. Eles fazem a mesma coisa com os vascaínos. Se não houver a reforma da Previdência, o Vasco nunca mais será campeão. Eles não fazem isso com o meu Botafogo, porque o nome já é Botafogo. Então, talvez a resistência seja um pouco maior entre os Botafogo. Mas até os tricolores, em cada estado, eles mentem. E, como abordei aqui muito rapidamente, e peço desculpas, a questão da Venezuela, no dia 1º de maio, assistindo a Globo News, passando as manifestações de repulsa, a resistência que eles dizem. Quer dizer que tem um camarada na Venezuela que se autoproclamou presidente da República e está com respaldo internacional. Imagina aqui no Brasil, se de repente o Paulo Guedes se autoproclama presidente da República. Vai ter um apoio imediato, talvez, dos Estados Unidos, se o povo brasileiro resistir a essa reforma. Mas se autoproclamou. Mas as manifestações. Mas passou também a mobilização feita pelo presidente Maduro, que foi eleito presidente da República